Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha, sou advogado constitucionalista e sou o administrador dos grupos de Facebook e de WhatsApp chamados O Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade, Eduardo Leite. Novas façanhas. Este é o lema pirotécnico, este é o lema midiático do governador do estado, Eduardo Leite. Porém, de novas façanhas, nesses quase 2 anos de seu governo, e principalmente neste ano de pandemia do coronavírus, não houve nada de novas façanhas, e sim de novas artimanhas. O Rio Grande do Sul e o povo gaúcho está sendo vítima de um dos piores governos em termos de gestão de saúde pública e de irresponsabilidade com a saúde do povo gaúcho. Todas as medidas que poderiam ter sido tomadas durante mais de 6 meses em que o governo do estado do Rio Grande do Sul recebeu mais de 2 bilhões de reais do governo federal para ter políticas públicas e medidas eficazes de combate ao coronavírus, não foram tomadas no tempo adequado e nem quando deveriam ter sido tomadas, que foi exatamente o período de campanha eleitoral. E lá naquele momento, Eduardo Leite, com intenções e razões estritamente eleitoreiras e demagógicas para conseguir eleger os seus candidatos a prefeitos nos principais e nos grandes municípios do Rio Grande do Sul, ele não tomou tais medidas e, pior, baixou a guarda, o zelo, o cuidado que seriam necessários durante o período eleitoral. E agora, neste final de ano, que é o período de Natal, de confraternização das famílias, em que os gaúchos têm a tradição secular de cultivarem e de confraternizarem com a sua família, agora Eduardo Leite vem com medidas e protocolos extremamente drásticos e juridicamente desproporcionais, usando, como sempre, da sua política eufemisticamente chamado de distanciamento social controlado, quando na verdade são restrições às liberdades individuais e restrições, inclusive às liberdades de atividades econômicas que estão sendo impostas através das famigeradas bandeiras vermelhas. Pergunto a vocês, por que essas bandeiras vermelhas não foram colocadas no período eleitoral, principalmente nas regiões de Pelotas, nas regiões de Santa Maria, na região de Caxias e inclusive na região metropolitana de Porto Alegre? Por um simples fator, Eduardo Leite queria eleger e reeleger os seus candidatos a prefeitos. Ele conseguiu em Pelotas com seu poste marionético Paula Mascarenhas, conseguiu em Caxias do Sul com Adiló, conseguiu em Santa Maria com Jorge Pozzobon, mas não conseguiu em Porto Alegre com Nelson Marquesan Júnior. Agora, que é o momento que sempre o povo, as famílias ficam juntas, Eduardo Leite quer descontar aquilo que não fez pouquíssimos meses atrás, com medidas que cientificamente não são comprovadas e nem pode-se dizer que serão eficazes logo no período de Natal. Restringir a reunião de família, restringir a liberdade de locomoção, restringir atividades econômicas em restaurantes e bares, que nesta época do ano é o único período do ano de maior lucratividade, restringir o comércio no final de ano e no período de Natal, com certeza não é a medida mais justa, nem é a medida sanitária mais eficaz que se possa se trazer num momento como esse. Vocês devem estar me perguntando, mas o que fazermos para contermos todo este ímpeto e todas essas medidas de Eduardo Leite? Em primeiro lugar,
temos que pressionar com todo o nosso empenho e com toda a democracia que faz parte da participação da sociedade, pressionarmos a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais, que neste momento eles não podem ficar omissos e nem ausentes diante da gravidade que está passando o Rio Grande do Sul. Os deputados estaduais dependem do voto dos cidadãos gaúchos para serem reconduzidos ou para postularem outros cargos. Neste momento, a Assembleia Legislativa precisa ter altivez, autonomia e realmente ser a casa que represente o povo. Portanto, temos que pressionar pelas redes sociais e temos que pressionar com manifestações os deputados estaduais. A segunda medida que se impõe dentro desse mesmo raciocínio, já que Eduardo Leite está atrapalhando, aterrorizando e estragando o Natal das famílias gaúchas e estragando esse período em que a economia e os negócios podem fluir, nós temos que também mostrar nossa opinião e dar o nosso protesto das mais variadas formas. Faço a sugestão que no final de semana imediatamente anterior ao Natal, que será o sábado, dia 19, o domingo, dia 20 de dezembro, que façamos carreatas e manifestações nas maiores e principais cidades do Rio Grande do Sul e que mostremos a nossa indignação e que mostremos o nosso poder de mobilização e de repúdio a essas medidas do governador Eduardo Leite. Faço a sugestão que em Porto Alegre se faça uma grande carreata que percorram as maiores avenidas de Porto Alegre e que chegue até o Palácio do Piratini com um grande buzinaço e com uma grande manifestação na frente do Palácio Piratini para mostrar ao governador Eduardo Leite que a sociedade gaúcha não aceita a perda da sua liberdade e do seu direito de reunião. Sugiro que em Pelotas se faça uma mega carreata percorrendo as principais avenidas de Pelotas, em especial a Bento Gonçalves, e que percorra inclusive a Avenida Juscelino Kubitschek, com esquina na Rua Gonçalves Chaves, onde é a residência do governador do estado em Pelotas, e que lá se faça também uma manifestação através dessa carreata para que o governador veja que da mesma forma que o nosso Natal está sendo atrapalhado, o Natal dele também, ele sinta o que é haver um protesto num período de Natal e o que é perder um pouco da sua paciência nesse momento. Sugiro, por fim, que os empresários que veiculam propagandas nos grandes órgãos de comunicação, como é o Grupo RBS, seja na RBS TV, nas rádios deste grupo e nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho, que retirem as propagandas, os anúncios, que o Grupo RBS, que tanto defende o governo Eduardo Leite, que apoia essas medidas e que é um dos instrumentos da pirotecnia governamental, de toda o marketing político e pessoal do governador Eduardo Leite, principalmente a jornalista Rosane de Oliveira com a sua coluna, principalmente outros jornalistas como Davi Coimbra, como Paulo Germano, como Kelly Matos, que eles vejam o que é a indignação dos setores da economia que estão sendo prejudicados, que estão sendo obrigados a demitir, que estão perdendo receita e que estão perdendo lucratividade neste período. Vamos parar de anunciar no Grupo RBS e não vamos dar exatamente recursos para quem é contra a sociedade gaúcha e quem faz com que o povo gaúcho, neste momento de Natal, perca o seu momento mais sagrado e que os empresários que podem ter um pouco de lucro nesse momento tenham as suas atividades prejudicadas. Era esse o recado que eu queria dar. Peço a vocês que têm interesse em fazer as manifestações e as carreatas que entrem em contato com o grupo de Facebook e de WhatsApp chamado Rio Grande do Sul Precisa de uma Oposição de Verdade, Eduardo Leite. Até o próximo vídeo, vamos lutar pela nossa liberdade e lembre-se, o Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade, Eduardo Leite.